O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou há pouco a Nova York para se apresentar à justiça. Diversos apoiadores do republicano realizam atos contra a sua prisão. A gente já acompanha aí algumas imagens, inclusive com cartazes pedindo, ao contrário, a prisão do atual presidente Joe Biden. Atos que estão acontecendo em Nova York, onde já está o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E é com esse destaque que a gente abre o programa desta segunda-feira. José Maria Trindade, hoje com a gente aqui em São Paulo. Suas impressões sobre esse caso e o que projeta para o futuro de Donald Trump diante desse momento importante que teremos amanhã com a acariação de Donald Trump. Salve, Zé, boa noite. É uma perseguição e uma divisão também na América, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato, que está aqui também no estúdio, um estúdio muito confortável. Estou gostando daqui, viu? Ih, não vamos deixar embora, não. Eu tô até com medo de ir para Brasília um dia, Zé. A propaganda tá muito negativa. Tá bom aqui. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite a você, né? Que está sempre aqui nos pingos nos is, e isso é motivo de orgulho aqui pra gente. Olha, é uma situação muito complexa. O presidente dos Estados Unidos, né, que foi o homem mais poderoso do mundo, sendo acusado de atos que a gente sabe exatamente que não significa a possibilidade de prisão de um ex-presidente da República e até de um político como ele. Houve o acordo, né? Houve o depoimento, mas olha, Vitor, fica muito claro que tudo é muito politizado quando se trata de Donald Trump, tudo que ele faz, e tem uma aparência muito forte aqui com o que acontece no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo acossado por vários inquéritos ainda e vários processos na justiça eleitoral, até na justiça comum, agora essa questão das joias, e a vida política está se misturando demais. É que o ódio está subindo com o nome de amor, o amor venceu, mas o ódio é que está tomando conta, né? E a mesma coisa que acontece lá, aqui também está na mesma trilha, ou seja, uma perseguição política muito forte, né, Vitor? Pois é, a gente está acompanhando imagens aí de Nova York. Esse momento que a gente vê é o do deslocamento do comboio que leva Donald Trump. Ele estava na Flórida e aí na tarde dessa segunda-feira ele chegou a Nova York. O avião pousou em Nova York e de lá Trump foi levado até a Trump Tower, que é o empreendimento de Donald Trump, né? Um empreendimento que ele tinha ainda antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, e é lá na Trump Tower que Trump deve passar a noite. E amanhã está prevista a apresentação de Donald Trump perante o promotor que o acusa, que é um promotor que é alvo de acusações de politização do caso, como falou agora o Zé. Trump acusa esse promotor de politizar o caso e chegou então à Trump Tower, vai passar a noite lá e amanhã se apresenta formalmente ao júri, né, depois do indiciamento dele. Cláudio Dantas, sua análise sobre esse caso, você também vê um forte componente político, como colocou aqui o Zé Maria. Dantas, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, boa noite, Pavinato, Mota e a nossa audiência sempre presente aqui, nos agraciando com críticas, sugestões e mensagens de apoio no chat. Muito bem, o Donald Trump, ele está respondendo por vários casos, né? Esse eu acho que é o mais lateral de todos e, de fato, tem aí uma componente política importante porque o promotor, ele é filiado ao Partido Democratas. Então, de cara, ele, se a gente, né, pegar aí como exemplo toda a discussão sobre parcialidade, imparcialidade que a gente tem aqui no Brasil de vez em quando, fica latente a omissão, inclusive, das autoridades que deveriam questionar a presença, né, de um promotor que é de um partido rival, que tem um interesse político nisso envolvido, né? Então, naturalmente, ele não deveria estar fazendo, não poderia estar fazendo o que está fazendo. Essa acusação deveria ser, sei lá, repassada a um outro promotor que pudesse ser, de fato, ter uma independência, para poder avaliar esse caso. É um caso que remonta lá à campanha, a primeira campanha, até antes da campanha, compra de silêncio, né, de uma garota de programa, de uma atriz pornô, na verdade, que teve aí um relacionamento com Trump. Mas isso realmente, a acusação, ela tenta relacionar isso com um crime eleitoral.
mas é frágil, essa conexão é bastante frágil. O Trump, ele responde ainda por outras acusações mais graves, né? Possível atuação aí, incitação à invasão do Capitólio, né? Nós temos também ali os esforços dele para reverter a sua derrota lá no estado da Geórgia em 2020 e o manuseio aí de documentos confidenciais, que também vem a atingir esse caso vem a atingir o próprio Biden também. Essa é uma situação bastante rumorosa. Mas nesse caso tá flagrante o uso político e o posicionamento do promotor. É espantoso que ele permaneça no cargo, permaneça com o caso e possa investigar o presidente da República, que é de um partido rival. Exatamente, como falou o Dantas, o caso remonta à campanha eleitoral de 2016, em que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. A acusação é de que ele teria pago a uma atriz pornô com quem ele teria tido um caso extraconjugal em 2006, portanto 10 anos antes dessa eleição. Trump teria pago a ela, dado dinheiro a ela para que ela não revelasse esse caso extraconjugal, e aí a acusação é justamente de que esse suposto suborno oferecido por Trump à ex-atriz pornô configuraria uma fraude, uma irregularidade em relação às leis de financiamento de campanha nos Estados Unidos. Enquanto isso, a gente está vendo aí imagens dos atos de apoiadores de Donald Trump. Apoiadores republicanos estão nas ruas de Nova York protestando contra essa possibilidade de detenção de Donald Trump. Nesse cartaz, inclusive, um dos manifestantes pede a prisão do atual presidente, Joe Biden. O clima é bastante tenso e amanhã teremos, portanto, a apresentação formal de Donald Trump à justiça para responder a essas acusações. Tiago Pavinato, você também, Pavi, como o Zé Maria e o Dantas, vê mais elementos políticos do que jurídicos nesse caso, Pavi? Boa noite. Boa noite, Vitor, Dantas. Bem-vindo, nosso mestre Zé Maria Trindade, bom te ter aqui em São Paulo. Nossa audiência, Mota, boa noite. É um caso eminentemente político, com elementos esparsos, assim, granulados, com um tempero de direito criminal. Mas não pelo caso de verba eleitoral, não pelo caso de usar dinheiro de campanha de forma indevida, mas porque nos Estados Unidos nós temos a prostituição como crime. Você sair com uma prostituta ou com um prostituto, você pagar por sexo, na maioria dos Estados Unidos da América, é crime. Então, isso é um acossamento que tem como causa o crime da prostituição e que não tem nada de político. Se for provado que ele pagou a essa moça, é mais fácil que juridicamente ele responda pela prostituição, por pagar por sexo, do que por uma questão de campanha. E é um político um pouco descolado da realidade, descolado do que prega sempre todo o staff do Partido Democrata, que é o partido que está do outro lado da rinha política norte-americana. Nós temos o caso Bill Clinton, que não se resume a Mônica Lewinsky. A gente precisa lembrar do caso de Clinton de 1991, com a recepcionista do hotel em Little Rock, no Arkansas, com Paula Jones. Paula Jones, esse processo só terminou quando Clinton pagou a ela $850 mil de acordo em 1998. Mônica Lewinsky também, para que ela não levasse adiante tudo que tinha se formado através da ex-servidora do Pentágono, que criou com a Newsweek todo esse drama da Mônica Lewinsky, ele ofereceu um cargo em multinacionais através de amigos. E todas essas negociações de Bill Clinton, tanto com Paula Jones quanto no caso Mônica Lewinsky, se deram através do aparato oficial. Nós vamos ao vivo agora até os Estados Unidos. São 6h10 pelo horário de Brasília. Vamos ao vivo aos Estados Unidos com o correspondente Tiago Américo, que tem mais informações sobre o caso. Oi, Tiago, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente fala ao vivo aqui da Grande Inglaterra, mas repercutindo as informações que chegam, que são noticiadas a todo momento, em tempo real, pelas redes de televisão aqui dos Estados Unidos, com a chegada antes do previsto do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Ainda de acordo com as informações das televisões, dos tabloides americanos, ele chegou no Trump Tower por volta das 4h15 da tarde, horário local, com um forte esquema de segurança. A comitiva veio sendo trazida também com escolta policial. Aliás, uma informação que chega é que desde o início do anúncio de que realmente havia essa grande possibilidade que Trump pudesse chegar
Ainda hoje, mais à noite, ele chegou um pouco antes, de acordo com as especulações da imprensa norte-americana, um reforço policial em toda Manhattan por conta dessa chegada. Desde quando ele foi em direção ao hotel onde ele está hospedado neste momento, até amanhã, quando ele vai se apresentar à justiça. De acordo com o The New York Times, serão cerca de 35 mil policiais que estarão de prontidão por conta de manifestações que podem ocorrer, algumas delas que estão sendo consideradas, de acordo com o Serviço de Inteligência, a possibilidade de ser ou não violentas, ou de realmente mostrar apoio ao magnata e ex-presidente. Tiago, vou te interromper, tá um pouquinho ruim o áudio, né? Acho que tá ventando bastante por aí, a gente tá com uma dificuldade para te ouvir, mas deu para acompanhar as suas informações. Obrigado, a gente volta a se falar ao longo da programação. Vou dar as boas-vindas também ao nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que está com a gente aqui no estúdio, para trazer mais detalhes sobre esse caso. Queria que você explicasse para a gente, Favalli, exatamente quais são as acusações que pesam contra Donald Trump, se é que já se sabe isso, se já tem essa informação, tem a possibilidade de prisão dele amanhã, o que é que vai acontecer exatamente nesta terça-feira, por que está sendo aguardada com tanta comoção e com tanta atenção e tensão esse evento de amanhã, depoimento, dá para chamar assim? Que nos diz, Favalli? Explica pra gente o que temos até aqui. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que compõe a mesa aqui, todo mundo que nos acompanha. Bom, é um caso muito complicado, ele tem que ser esmiuçado. Primeira pergunta do Brown é: por que isso gera tamanha comoção? A primeira eleição presidencial nos Estados Unidos é de 1789. São 234 anos. E pela primeira vez, em mais de 2 séculos, um ex-presidente vai sentar no banco dos réus. Houve, no passado, uma desavença entre o presidente Grant e a polícia. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas isso não virou um caso judicial. Isso eu estou falando logo depois da Guerra Civil Americana. Então, vamos nos apegar aqui só na história contemporânea dos Estados Unidos, pegar um arco de tempo aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Jamais os americanos viram um ex-presidente sentado no banco dos réus. Então, essa é a primeira comoção da imprensa nacional e da imprensa internacional. Segunda, é um personagem que dispensa apresentações. Donald Trump, ele é cheio de ineditismos na sua eleição e nesses 4 anos do mandato dele entre 2017 e 2021. Que é o seguinte: pela primeira vez, alguém foi eleito nos Estados Unidos sem nunca ter sido nenhum membro ou do judiciário, ou do legislativo, ou das Forças Armadas, ou das Forças de Segurança, sequer tinha sido carteiro. Ele jamais é alguém que tinha exercido um cargo público nos Estados Unidos. E alguém midiático. Então, Donald Trump sabe usar ao seu favor quando os holofotes estão virados para ele. Agora, o que é muito importante a gente entender: qual é a acusação? Exatamente ninguém sabe. Porque é o seguinte: desde a semana passada, quando um júri popular foi formado para acatar ou não a denúncia, isso é um processo que é muito diferente aqui do sistema brasileiro. Então, um júri popular concordou com as apresentações da promotoria e viu ali num crime, e isso agora foi apresentado a um juiz. Até este ponto, depois que a denúncia foi acatada, o processo entrou em segredo de justiça. A defesa já sabe, e amanhã isso vai ser apresentado formalmente para o réu, para a imprensa, se for liberada a divulgação por meio do tribunal. Agora, por que eu estou falando que é uma grande especulação? Que tipo de crime Donald Trump vai responder? Porque aí o caso ele bifurca, pode haver 2 apresentações. Se for um criminal offense, e a gente não tem exatamente uma correspondência no sistema judiciário brasileiro, mas eu vou fazer uma interpretação aqui muito grosseira, uma adaptação mais superficial, é como se fosse uma contravenção, um crime de menor potencial ofensivo à justiça. Agora, se o juiz determinar que isso é um felony, que é um crime de maior potencialidade, aí a coisa complica um pouco mais para o presidente norte-americano. Quais são os dados? O que não é suposição, é fato. Em 2016, Donald Trump pagou $130 mil a Stormy Daniels, que é o nome artístico de uma atriz de filmes adultos. Ela, na época, e já estou falando no trecho final da campanha de 2016 de Donald Trump, que o elegeu presidente dos Estados Unidos, cuja posse foi em 2017, ela queria levar isso a público. Houve um acerto entre Donald Trump e ela por meio de Michael Cohen, na época
o advogado de Donald Trump. Muito importante que todo mundo entenda, não é crime nos Estados Unidos um acordo entre partes para a chamada compra de silêncio ou fim de desavenças, como não seria crime aqui também no Brasil. Foi um acordo entre partes e eles chegaram a um entendimento, isso foi colocado num documento e por isso ela recebeu $130 mil. Agora, o ponto que pode ser julgado como crime é o seguinte: Donald Trump pagou a Michael Cohen, então o seu advogado, e o advogado transferiu a Stormy Daniels o mesmo valor, $130 mil. Repito, até este ponto não há crime nos Estados Unidos. A questão é que isso gerou uma investigação policial, chegou à mão de um promotor em Manhattan, e tem de ser em Manhattan porque é a comarca onde está a Trump Tower, a Trump Enterprises, a sede dos negócios, então, de Donald Trump. E este promotor viu um crime, perguntou a um grand jury e o grand jury, até semana passada, havia concordado e entregou então o caso ao juiz. Mas que crime que é? Falsificação de registros comerciais ou falsificação de registros de negócios. Como assim falsificação de registros? Porque Donald Trump simplificou a justificativa desse $130 mil. Aparece nos documentos que ele pagou por honorários advocatícios a Michael Cohen. A investigação mostrou que, na verdade, ele usou um advogado como intermédio. Na lei do estado de Nova York, a falsificação de registros comerciais é crime. Daí é que fica a pergunta, mas o juiz vai interpretar isso como um criminal offense ou um felony? Aí existem os agravantes ou atenuantes. A defesa de Donald Trump está dizendo que houve ali talvez um desentendimento, que houve ali uma simplificação de algo que seria mais complexo. A acusação está dizendo que houve uma falsificação deliberada. O que pesa contra Donald Trump? O depoimento de Michael Cohen, então seu advogado, que já foi ouvido pelo tribunal e confessou: houve uma falsificação a pedido do meu chefe, Donald Trump. Stormy Daniels, a atriz pornô pivô desse caso, também já foi ouvida e disse: sim, recebi $130 mil em nome de Donald Trump por meio de Michael Cohen para um acerto de silêncio que nós fizemos. Então são esses os elementos. Agora a gente pode falar da promotoria, do juizado, mas eu preciso dizer muito claramente que este caso vai ser levado para uma decisão a júri, como acontece na maioria dos casos americanos. Tudo ou quase tudo vai a júri popular. Então são pessoas da sociedade que vão dar a palavra final. Pois é, pegando carona justamente nisso, Zé, nisso que o Favalli colocou, será que essa pressão popular que a gente está vendo, os atos de rua, nesse momento inclusive a gente está vendo imagens recuperadas do momento do desembarque, você que está na TV e nos acompanhando na internet, na Panflix, no YouTube, a gente está acompanhando imagens do momento em que Donald Trump desembarcou hoje à tarde em Nova York. Ele estava na Flórida e aí com um avião particular chegou até Nova York. Esse é o momento do desembarque dele, em que ele conclui a saída da aeronave, embarca num carro e dali é levado até a Trump Tower, onde ele vai passar a noite. Mas em relação a esse movimento de pressão popular, Zé, será que isso pode impactar na decisão, esse forte apoio que Donald Trump está recebendo de republicanos, inclusive nas ruas? Pois é, a Suprema Corte norte-americana, ela é um pouco impenetrável aí quanto a esse movimento popular. A Justiça dos Estados Unidos é muito blindada, né? Mas olha, Vitor, nada pode ficar livre de uma pressão assim. Sabendo disso, o próprio Donald Trump convocou os seus aliados, né? Disse que poderia ser preso, que ele poderia sair dali algemado, que esta é a realidade da lei norte-americana, né? Se houver ali indicativos de que o processo vai continuar, pode ser que a prisão dele seja decretada. Sabendo disso, ele colocou ali uma vacina, ou seja, uma proteção, que é exatamente esse apoio popular. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que inevitavelmente toda essa pressão iria sim desaguar na Suprema Corte. Mas nos Estados Unidos eu diria que é muito difícil. Interfere, mas não é tanto quanto aqui. O que eu queria dizer é o seguinte: eu detesto a ideia de que poderosos, né, usem do seu poder para se livrar de punições, para se livrar de processos. Da mesma forma, usar o conhecimento, o poder para impingir uma punição muito mais grave, ou uma punição que não existe, é para mim um estranhamento muito grande na legislação e é a mesma face da moeda.
Antes de te devolver, Pavi, deixa eu só dar uma boa noite para o Roberto Mota, que está chegando agora. Qual a sua análise, Mota, sobre esse caso, os possíveis desdobramentos? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus amigos da bancada. Boa noite, nossa querida audiência que tenta entender esse acontecimento e entender como é que isso se relaciona com outras coisas. Vamos lembrar aqui, eu acho que o Pavinato já falou, o que o Bill Clinton fez enquanto era presidente dos Estados Unidos. São coisas que eu não posso nem descrever aqui, porque esse é um horário que ainda temos menores de 18 anos assistindo a televisão. Bill Clinton fez, pintou e bordou e saiu ileso. Mas agora querem prender o presidente Trump. O presidente está sendo investigado há 5 anos por um promotor de justiça eleito pelo Partido Democrata, porque os promotores nos Estados Unidos são eleitos. Esse é um promotor chamado Alvin Bragg, que é, por todas as medidas que você pode fazer, um ativista de esquerda radical. Quando ele tomou posse, ele avisou que não ia mais processar os criminosos responsáveis por que ele chama de crimes menores, né? Que é o sujeito que usa droga na rua ou usa um transporte público sem pagar. Uma história que a gente já conhece aqui no Brasil, né? Ele é obcecado com o presidente Trump. Esse pagamento que o presidente Trump fez não tem nada demais. No máximo, ele poderia ser considerado o que aqui no Brasil se chama de uma contravenção por falsificação de registros comerciais. Isso é uma contravenção nos Estados Unidos. Mas o promotor está tentando esticar isso e fazer conexão, alegando que isso poderia ser uma falsa contabilidade com a intenção de acobertar um outro delito e levando isso para uma violação das leis de financiamento de campanha. Muitos juristas americanos são claros em dizer que isso é pura perseguição política. Parece evidente, né? Vamos lembrar outras coisas aqui. Vamos lembrar do episódio da descoberta do laptop de Hunter Biden, que é filho do presidente Joe Biden, com um material gravíssimo ali dentro, que se tivesse sido descoberto, se tivesse sido anunciado, podia ter influenciado a campanha eleitoral. Houve um esforço da mídia para suprimir essa notícia, muitos veículos de mídia dizendo que isso era uma conspiração russa, que o laptop era falsificado, que nada daquilo era verdade. Um ano depois de passadas as eleições, se comprovou que tudo que tinha ali era verdadeiro. Outras coisas curiosas, vamos lembrar das manifestações dos antifas e do Black Lives Matter, que queimaram, destruíram, depredaram e agrediram pessoas nas ruas dos Estados Unidos, e ficou por isso mesmo. Enquanto isso, milhares de americanos já foram processados e muitos foram presos sem fiança por causa dos eventos de 6 de janeiro. E só para lembrar um acontecimento da semana passada, um ativista republicano chamado Douglas Mackey, ele foi condenado e pode ser sentenciado até 10 anos de cadeia. Qual foi o crime dele? Ele postou um meme zoando com os eleitores da Hillary Clinton na campanha de 2016. E aí é curioso, porque uma ativista democrata chamada Christina Wong fez um meme exatamente igual. E aí vocês me perguntam, o que aconteceu com a Christina Wong? Nada. Então, tudo indica que a justiça americana foi infectada pelo vírus do extremismo ideológico. Olha, deve ser horrível viver em um país assim. Pois não, Pavinato. Não, eu tenho notado muita gente perdida no nosso chat, né, sobre a questão da jurisdição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma federação diferente, a gente não pode pensar igual aqui, nem em termos de Suprema Corte, STF, absolutamente nada. Lá nós temos estados que são de fato independentes. Cada estado
tem o seu judiciário. Cada estado tem a sua legislação criminal, tem a sua legislação comercial e existe um código nacional que são assim os crimes mais graves, o que serve para impostos federais, coisas que envolvem o governo federal, que é a Justiça Federal. Então, a Justiça Federal dos Estados Unidos, ela lida com as leis federais, que são poucas e não são tantas quantas são as leis de cada estado. Dentro de cada estado existe um judiciário constituído com o seu Supremo. Cada estado tem o seu Supremo. Se eu tenho um problema, por exemplo, se fosse o caso da prostituição que eu falava aqui antes, que na maioria dos estados é crime. Se fosse o caso da prostituição, esse caso estaria na Justiça Estadual. Como esse promotor ele quer empurrar isso para a declaração de bens, para fins de impostos e até para a declaração de gastos de campanha, quem assume isso é a Justiça Federal. A Justiça Federal de onde? A de Washington ou a de Nova York? Tem que ser a de Nova York. Por quê? Porque a menina recebeu o pagamento em Nova York. As duas partes, todas as partes que envolvem na demanda, elas têm que ter uma ligação com o local da competência. Então isso vai para a Justiça Federal de Nova York. Todos os estados têm a sua, ou em estados menores a gente tem os distritos com a sua Corte Federal. E lá é muito difícil, no caso do Trump, se ele for condenado, isso pode acontecer, isso chegar numa District Court, que é a segunda instância da Justiça Federal. Mas é muito difícil que a Suprema Corte americana pegue um processo como esse, porque lá, diferentemente daqui, tem que haver um consenso entre os juízes, que são chamados de juízes da Suprema Corte, para aceitarem ou não o caso. Eles podem dizer, não, esse caso nós não aceitamos, isso não entra para a pauta sequer. Eles escolhem um número e é isso que mantém a racionalidade da Suprema Corte. Ela não é aviltada como a brasileira. Então nós temos aqui o grande júri, que todo caso criminal vai para lá. O caso civil pode ser que vá, pode ser que não vá. E diferentemente do Brasil, quando um processo começa nos Estados Unidos, ele tem uma parte que as partes elas ficam se trocando meandros, detalhes de um processo. Isso precisa ficar claro porque não tem pressão pública que interfira no júri. Ele fica totalmente isolado, seja nos casos estaduais ou federais. Perfeito. É preciso colocar isso aqui, Vitor, porque senão fica uma confusão achando que vai ter pressão pública sobre o juiz, e o juiz não determina nada. Ele não determina absolutamente nada nesses casos. O júri ele fica isolado do mundo. Ninguém tem acesso aos jurados. Eles são apartados do mundo enquanto corre o caso. Agora, Cláudio Dantas, independentemente disso, o ex-presidente tem feito um uso político do caso também, né? Tem tentado usar o peso político que tem para tentar se blindar de alguma forma, né? Como o próprio Zé lembrou agora há pouco, Trump fez postagens nas redes sociais anunciando que seria preso. Amanhã, inclusive, ele convocou um pronunciamento dele na Flórida, assim que ele retornar de Nova York, caso retorne, né, não seja preso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele convocou para amanhã à noite, terça-feira à noite na Flórida, um pronunciamento dele sobre esse caso. Enfim, Trump tem utilizado o peso político que tem para tentar se defender, não, Dantas? E você considera essa uma estratégia acertada? É aquilo que o Trump sabe fazer. Ele vive disso, ele foi eleito usando essa estratégia e vai permanecer nessa toada. Eu não vejo nenhum caminho alternativo. Essa na verdade é a grande estratégia, não só do Trump, mas também do Bolsonaro. No caso aqui, o Bolsonaro que voltou, eu vou aproveitar já para pegar carona, porque se há, né, ali um risco de perseguição, de uso político, dos processos que o Trump responde lá nos Estados Unidos, esse risco também está presente aqui. Hoje, por exemplo, eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de ressaltar no nosso programa. Nós estamos acompanhando aí o processo dele lá no TSE, aquele que pode torná-lo inelegível, né, a partir da cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. O TSE hoje abriu para as alegações finais. Então, a defesa do Bolsonaro, o próprio partido, o PDT, que entrou com a ação, e depois o Ministério Público, todos eles terão 48 horas, considerando aí os dias úteis, nós estamos numa semana de feriado,
mas eles terão 48 horas para apresentar as suas alegações finais nesse processo. Primeiro a defesa, a acusação e depois o Ministério Público Eleitoral faz a sua apresentação também e a partir daí sim se convoca o plenário para julgar o caso do Bolsonaro. O que a gente tem visto é que ele será cassado, ele perderá os direitos políticos dele nesse caso. Cassado não é o termo, mas ele ficará inelegível. E não há, mesmo com a saída do Lewandowski, o Nunes Marques deve assumir o lugar do Lewandowski, deve pedir vista, então ele terá aí até 30 dias para trazer o caso de volta a plenário, então a gente pode ter aí mais uns 2 meses dessa novela. Só que aí, durante essas conversas que eu tive hoje no TSE, me disseram que já há uma movimentação para que o Bolsonaro também seja impedido de assumir, de exercer cargo de direção partidária, o que contraria uma resolução do TSE, a resolução 23506 de 2019, que permite isso, como permitiu ao Roberto Jefferson também. Mas já há uma mobilização, inclusive de parlamentares, pressionando o TSE para uma nova resolução ou até a aprovação de uma lei em caráter de urgência para impedir que ele exerça de cargo de direção partidária. E nós noticiamos na semana passada que o Bolsonaro acabou de assumir um cargo de direção ali do PL e que vai exercer a sua oposição por meio desse cargo, podendo se reunir, né, com integrantes parlamentares, com bancadas, etc. Agora, o que a gente vê é um avanço para cima também dessa prerrogativa. É isso. O que está acontecendo lá também está acontecendo aqui. Esse ativismo judicial que se vê nos Estados Unidos também se vê aqui no Brasil, apesar do Barroso ter dito no fim de semana que não há ativismo judicial, o que há é um protagonismo judicial. Bom, vamos voltar agora aos Estados Unidos. Nosso correspondente Tiago Américo está de volta com mais informações. Pois não, Tiago? Olá, boa tarde para vocês. Eu falo ao vivo aqui dos Estados Unidos, agora de um local controlado com áudio melhor, trazendo as últimas informações e ligado no que a imprensa internacional vem noticiando desde a chegada a Nova York do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Ele chegou, segundo a imprensa internacional, que estava já a postos em frente ao hotel por volta das 4h15 da tarde, horário local aqui dos Estados Unidos, da Costa Leste, falou rapidamente, de longe, com os apoiadores, principalmente acenando, e seguiu direto com a sua comitiva para o interior deste empreendimento que, como eu disse na primeira entrada, é a joia da coroa do império de Donald Trump, que saiu nas últimas eleições com uma fama um pouco mais reduzida em Nova York, lá que é um local que tem muitos democratas, ou seja, apoiadores do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente está com imagens ao vivo ainda do lado de fora, um esquema de segurança muito grande, principalmente no entorno do hotel, do local onde vai passar a noite o ex-presidente magnata Donald Trump. A informação trazida mais cedo pelo New York Times é de que cerca de 35 mil policiais estarão de prontidão, temendo algum tipo de manifestação mais violenta, e o serviço secreto norte-americano também de olho, investigando nas redes sociais se isso é possível. Mas o que a própria imprensa norte-americana apurou é que, pelo menos por enquanto, não houve nenhum indício de que isso possa acontecer. O que a imprensa aqui dos Estados Unidos, canais como NBC, CBS, Fox News, estão dizendo que Donald Trump vai utilizar esse poder que ele tem de comunicação, ele que é um homem que veio da televisão, né, um homem que se fez nos negócios, mas também sabe utilizar muito bem o seu poder de comunicação na televisão, vai utilizar esse momento para ele como um momento divisor de águas na sua pré-campanha. Ele que anunciou logo depois das midterms no ano passado, em novembro, depois da onda vermelha que infelizmente para muitos republicanos acabou não configurando, que ele era um pré-candidato republicano, e agora ele vai utilizando no momento em que ele vem se esquivando, que ele vem utilizando todo o seu poder de argumentação, e segundo informações da própria imprensa, que ouviu apoiadores dele e também assessores diretos, que ele vai pedir e vai falar que ele é inocente diante do juiz. Esse encontro está marcado, como já foi noticiado aqui na Jovem Pan, por volta das 2h15, o momento que ele vai chegar. Então especula-se que
Obviamente, toda a imprensa do mundo inteiro vai estar diante ali do tribunal, do lado de fora. O esquema de segurança muito grande, com barricadas, já foi colocado ali do lado de fora. Outra informação que eu consegui apurar agora e que foi dada por uma advogada do ex-presidente Donald Trump é que ele se opôs às câmeras do lado de dentro do tribunal. Eu vou abrir aspas para o que disse a representante do ex-presidente norte-americano. Isso criará uma atmosfera de circo na acusação, levantará preocupações de seguranças únicas e será inconsistente com a presunção de inocência do presidente Trump, disse a advogada Susan Nichols, durante um comunicado breve a respeito da chegada do ex-presidente a Nova York e diante da apresentação. O que a gente sabe também aqui que um pool das maiores redes de televisão norte-americana já entrou com uma ação pedindo para que eles consigam fazer, as redes de televisão consigam fazer essa transmissão ao vivo, mas por enquanto isso não foi autorizado pela Justiça norte-americana. Eu volto com você. Perfeito. Thiago Américo, obrigado mais uma vez pelas informações. Thiago, bom trabalho por aí. Até mais. Pavinato, dá para traçar esse paralelo que a gente estava fazendo aqui entre justiça brasileira e justiça americana, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente americano Donald Trump? Tem semelhanças, tem diferenças? Como é que é, Pavê? O Dantas, ele falou algo que nós vamos tratar na pauta de hoje, que foi a fala do ministro Barroso sobre ativismo judicial. Esquadro, o Brasil, ele está cheio de ativismo judicial e quando nós vamos tratar disso, eu vou falar nas palavras do maior constitucionalista vivo do Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas, este caso não tem relação, não tem uma figura de um TSE nos Estados Unidos, não tem uma figura de um Augusto Aras nos Estados Unidos, não tem nos Estados Unidos uma polarização tão típica como tem no Brasil, que tem uns dois arqui-inimigos rivais. Os Estados Unidos não, é o Trump, ele é a grande figura, ele é o grande centro do debate, ele é a vedete, né, da questão política norte-americana. Juridicamente não tem ligação. Parece uma coincidência atrás de outra coincidência, mas não tem ligação nenhuma. Lá é uma ilação, esse promotor, ele está tentando fazer uma ginástica, uma aeróbica nunca antes vista na história do judiciário dos Estados Unidos para tirar o Donald Trump como player, porque não existe um crime claro e mesmo que o júri ele possa decidir ou não, para se aplicar uma penalidade tem que haver previsão legal. E veja, se ele é tão preocupado com a ética e com os bons costumes, volto a lembrar aqui, Bill Clinton foi o primeiro presidente a ser réu, só que ele nunca foi prestar depoimento porque era presidente e acabou pagando $850 mil para ex-atendente do hotel lá de Little Rock, do Arkansas, Paula Jones. Então, Bill Clinton fez coisas muito piores. Agora, Mota, volto com você. Será que esse cerco que está sendo montado em torno de Donald Trump não pode fortalecê-lo politicamente ao invés de enfraquecê-lo? Não pode dar a ele mais força do que antes desse episódio, Mota? Foi isso que disse o editorial do Wall Street Journal há 2 semanas atrás. Ele disse que, usando outras palavras, né, esse promotor, primeiro, não tinha ideia das forças que ele estava provocando e existe uma grande preocupação nos Estados Unidos, né? Tem muita gente preocupada com a reação dos eleitores, dos cidadãos comuns que votaram no presidente Donald Trump diante do que é, obviamente, um uso político extremamente grotesco, né, dos mecanismos da justiça para neutralizar um personagem que bagunçou toda a política americana, né? Muita gente se sente em relação ao Trump dessa forma. A política americana tinha ali um jogo mais ou menos previsível, de repente surge do nada um cara que nunca tinha ocupado nenhum cargo público e traz uma mensagem que ressoa no coração de milhões de pessoas. Isso vai lembrar vocês uma outra pessoa em um outro país. Eu queria fazer algumas observações aqui. Primeiro, há ativismo judicial nos Estados Unidos, como há no Brasil. A grande diferença
é que não há nos Estados Unidos uma centralização de poder como existe aqui no Brasil, tá? Basta a gente observar aí que a Suprema Corte americana não está envolvida nesse assunto, como o Pavinato falou. Ela não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Lá também não existe uma autoridade federal que cuida das eleições e que poderia também estar envolvido nesse assunto, né? Isso, até agora, é iniciativa de um promotor ativista de esquerda que nunca escondeu o seu ativismo, na tentativa, né? A gente não sabe o que está motivando esse promotor, além do radicalismo dele, da posição radical ideológica dele, mas é uma tentativa de neutralizar, de tirar da corrida presidencial alguém que é um forte candidato. Agora, essa tentativa desse procurador pode ser um tiro no pé, ele pode estar justamente unindo o Partido Republicano, que tem outros candidatos potenciais, em torno do Donald Trump. Eu só queria lembrar aqui que a justiça americana não é perfeita. A justiça americana já falhou inúmeras vezes. Vamos lembrar aqui um famoso caso do julgamento do jogador de futebol americano O.J. Simpson, que foi um caso cinematográfico e que gerou um sentimento de injustiça muito grande em muitos americanos. É interessante observar que naquele caso do O.J. Simpson, o juiz, que era um juiz chamado Lance Ito, foi muito criticado, porque ele permitiu que as câmeras de televisão entrassem na corte, o julgamento se transformou num imenso espetáculo e ele passou a ser uma personalidade pública que cortejava os holofotes. Foi muito criticado por isso. Vamos lembrar um outro episódio aqui de uma pessoa que foi procurador estadual de Nova York, depois virou governador, Eliot Spitzer, que renunciou porque surgiram alegações de que ele estava envolvido em um escândalo com prostituição. Mas ele não foi preso.